Saudações, essa é mais uma edição do Hoje no Tecmundo, chegando para falar de falhas de segurança no site da Gearbest e também em roteadores da operadora Vivo, falar também do chipão brasileiro, você vai entender o que é isso, e de outros destaques. Então já sabe, né? Deixa seu like se você gostar desse vídeo, ou então solta agora mesmo o like da confiança e fica ligado que é hora de ficar atualizado. No último Congresso Mundial Mobile, o Tecmundo conversou com Rafael Steinhauser, que é presidente da Qualcomm para a América Latina. E além de falar sobre a situação da chegada do 5G ao nosso país, ele também falou sobre o Snapdragon SIP1, que é fruto de uma parceria entre a empresa e o governo brasileiro. SIP é a sigla para System in Package, ou seja, sistema em um pacote na tradução, mas ele é conhecido como chipão porque tem em um módulo só toda a eletrônica relevante de um celular. Ele é diferente do SoC, o System on a Chip, porque o SoC tem menos componentes. Aqui são mais de 400 componentes. Processador, chip gráfico, memória RAM, Bluetooth, GPS, Wi-Fi, tudo isso e mais. E para quê? É para simplificar o desenvolvimento de smartphones, para ajudar empresas a gastar menos tempo e dinheiro com isso. Além de tudo, o chipão é pequeno, então ele abre espaço para colocar mais bateria, mais câmera, enfim, para adicionar recursos no celular. Ele já está em dois aparelhos da ASUS, o Zenfone Max Plus e o Max Shot, e foi ele que possibilitou à empresa incluir uma bandeja tripla para ter 2 chips SIM de operadora e um cartão de memória, todos independentes. Também foi possível incluir uma terceira câmera em um projeto que seria originalmente para 2. E esses dois celulares da ASUS ainda têm bateria grande de 4.000 mAh. Só esclarecendo que o SIP1 é considerado equivalente a um intermediário premium, ele é desse nível. O chipão pode ser usado em equipamentos para que eles se conectem à internet das coisas também. As primeiras unidades do Snapdragon SIP1 estão sendo feitas no exterior, mas a Qualcomm pretende abrir uma fábrica em Jaguariúna, no interior de São Paulo, para fabricar o componente a partir de 2020. O Brasil gasta 20 bilhões de reais por ano para comprar semicondutores do exterior, e essa fábrica pode pelo menos diminuir essa despesa e ainda tornar o Brasil uma potência com essa iniciativa. Por falar na Qualcomm, um juiz dos Estados Unidos decidiu que a empresa deve $1 bilhão para a Apple. Esse é o valor de reembolsos que deveriam ter sido feitos nos últimos anos. E esses reembolsos faziam parte de um acordo entre as duas empresas referente ao uso de tecnologia da Qualcomm em componentes feitos por terceiros para iPhones. É um pouco confuso, a gente vai resumir então. A Apple pagava para a Qualcomm porque usava a tecnologia dela em iPhones. O que acontece é que fabricantes terceirizadas de componentes dos iPhones também pagavam esses mesmos royalties para a Qualcomm, porque esses terceiros também usavam tecnologia da empresa. Então as duas fizeram um acordo. A Apple receberia os reembolsos da Qualcomm referentes aos royalties duplicados. Só que 2 anos atrás, a Qualcomm parou de pagar esses reembolsos com a alegação de que a Apple tinha violado os termos do acordo. Porque uma das condições para esse reembolso era de que a Apple não atacasse a Qualcomm nos tribunais ou junto a agências reguladoras. Mas a Apple fez isso quando foi procurada pela Comissão de Mercado coreana. Essa decisão de agora é preliminar, então a coisa ainda pode mudar. E esse não é o único processo na justiça entre as duas, tem processos independentes rolando em outras cortes, ou seja, o bicho tá pegando mesmo entre as duas. Um estudo feito pela empresa de segurança Trend Micro conclui que o Brasil é o segundo país com o maior número de casos de sequestros de dados, atrás só dos Estados Unidos. Sequestro de dados é o chamado ransomware, ou seja, malfeitores conseguem invadir uma máquina, aí eles criptografam os arquivos dela e só liberam um acesso depois do pagamento de uma quantia. Resumindo, é isso, é um resgate. Em 2018, a Trend Micro bloqueou 1,8 bilhão de ataques desse tipo e 10,75% das ameaças aconteceram no Brasil. O Brasil também ficou com a 3ª colocação em ameaças por e-mail no ano passado. Uma das práticas mais comuns nessa área é o chamado comprometimento de e-mail empresarial, que é BEC na sigla em inglês. Isso é quando os criminosos se passam por um executivo de alto escalão a fim de enganar e aplicar golpes em funcionários de uma empresa. O Brasil ainda teve mais de 12 milhões de pessoas afetadas por ataques de URLs maliciosas, mais de 40 milhões de malwares detectados e mais de 55 mil apps maliciosos identificados pela empresa de segurança em 2018. Então é sempre bom ficar atento, esses números são alarmantes. Na Índia, algumas pessoas já podem transferir dinheiro entre usuários do WhatsApp e, segundo o que indica o WA Beta Info, isso deve chegar ao Brasil em breve. Esse site é confiável, ele costuma acertar esse tipo de informação
e agora ele revela que a função vai ser lançada no Brasil, México e Reino Unido, mas sem previsão de quando cada um deles vai receber a novidade. Você está vendo aí o tweet do WA Beta Info. Na Índia, o WhatsApp Pagamentos ainda está em fase de testes e só pode ser acessado por pessoas que receberem um convite. A versão indiana do WhatsApp usa um sistema de pagamento unificado que é regulado pelo Banco Central do país. No Brasil não tem um equivalente para isso, então precisa ver como o WhatsApp vai resolver essa questão. O site de e-commerce chinês GearBest deixou exposta na internet uma base de dados de muitos clientes. É 1,5 milhão de registros com dados de consumidores, pedidos de itens e registros de pagamentos. De acordo com o pesquisador Noam Rotem, o servidor estaria completamente desprotegido, sem qualquer tipo de senha ou camada extra de segurança. Ou seja, é um indicativo de que os dados de boa parte dos clientes da GearBest são armazenados sem o menor cuidado. A GearBest soltou um comunicado informando que foram afetados 280 mil clientes registrados no mês de março de 2019. A empresa pediu desculpas e afirmou que está contatando os usuários afetados. Também afirmou que já corrigiu os problemas. Não existem muitos detalhes informando a quantidade de acesso que a base de dados teve, nem por quanto tempo ela estava exposta, apenas que foi identificada no dia 7 de março. Um especialista em redes identificou falhas de segurança em 5 modelos de roteadores de banda larga fixa usados pela operadora Vivo. Matheus Gomes descobriu as brechas quando analisou o equipamento dele, que ele recebeu em casa. Em um e-mail enviado para o Tecmundo, Gomes conta que se trata de uma senha padrão fraca usada nesses roteadores. Os números são nada menos do que parte do número MAC do endereço físico do roteador, junto com os últimos nomes da rede Wi-Fi. Essa senha pode ser facilmente obtida por qualquer um ao alcance das redes, possibilitando desde acessos indevidos ao Wi-Fi até golpes e interceptação de informações. A Vivo alega a prática de mercado quando tais equipamentos foram produzidos e pede para que clientes desses roteadores que estão aparecendo na tela troquem as senhas. Essa foi mais uma edição do Hoje no Tecmundo, sempre de segunda a sexta-feira no nosso canal, ali pelo fim da tarde, exceto em feriados ou em alguma ocasião especial que a gente avisa antes. Confere o comentário fixado com os tempos e links das notícias de hoje. A gente volta na segunda-feira, então tenham todos um ótimo fim de semana. Até lá!